Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje está acontecendo um negócio muito importante. Eu tinha falado para vocês que ontem seria um dos dias mais importantes do ano, porque a gente ia saber se o mundo caminharia para um colapso bancário total e isso poderia virar uma crise sistêmica, ou se o mundo caminharia para uma tranquilidade. Parece que a resposta que nós tivemos é que o mundo está caminhando para uma tranquilidade. Mas no meio dessa tranquilidade surgiu um problema muito preocupante para aquilo que a gente está vendo acontecer hoje aqui. Ou seja, quando a gente olhou para o mundo, tivemos uma notícia boa. Quando olhamos aqui para dentro, tivemos uma notícia ruim, estranha. Por isso eu quero refletir junto com vocês sobre isso. Lembrando que lá no nosso treinamento Manual de Sobrevivência 2023, a gente mergulha profundo nesses assuntos. Você pode vir estudar conosco clicando no primeiro link aqui embaixo. Ali a gente vai tratar de educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos e também a questão dos jogos de poder lá fora e como isso influencia aqui e como você se prepara para navegar nesses mares tortuosos desse ano. Você vai fazer uma inscrição, vai te dar um ano inteiro com a gente. Assim, um valor agregado muito grande. Primeiro link aqui embaixo. Segundo link aqui embaixo, a gente está com uma promoção na livraria, temos livros, lançamentos, esse aqui, pessoal da CIA, que ensina você a descobrir quando alguém não está falando a verdade. Temos esse aqui, Ciência como Salvação, Mito Moderno e Seu Sentido, fundamental também para você pensar a questão do hoje, né? Como é que a situação hoje do mundo está com relação a esse paradigma científico, tá? Dê uma olhadinha. Primeiro link o curso, segundo link os livros. Vamos lá. O que aconteceu? A gente estava na expectativa se o mundo ia acordar ontem assim caótico, em frangalhos, desesperado, mas o mundo acordou ali um pouco mais tranquilo. Aí hoje, o que a gente está vendo? Hoje as bolsas estão subindo ao redor do mundo. O que significa a bolsa subindo? Significa que o pessoal estava com medo e eles tiraram os seus investimentos daqueles investimentos com maior risco, então as bolsas caem. Quando as bolsas sobem, significa que o mercado está mais tranquilo, significa que o mercado está mais assim empolgado em aceitar risco, ou seja, a confiança no mercado está maior. Isso é ótimo para o cenário internacional. Pode ser uma confiança pontual, um refrigério pontual? Pode ser, nós não sabemos exatamente ainda. Agora, o que foi muito estranho é que nós vimos as bolsas ao redor do mundo subindo, tá? Subindo. S&P 500 avançando 0,64%, o índice Dow Jones avançando cerca de 1%, bolsas da Europa e lá dos BRICS também subindo razoavelmente bem. Por aqui, o Ibovespa estava marcando uma queda de 1,07%, mas depois o negócio mudou e o Ibovespa começou a subir aí com decisões aí de juros no radar, né? Tivemos aí por volta das 10h15, né, o principal índice da Bolsa Brasileira avançando 0,46%, chegando aos 101,3 mil pontos, em linha com o que estava acontecendo lá em Nova York, ok? Agora, diante dessa notícia boa, lá fora e aqui também, nós tivemos umas notícias meio estranhas, algumas coisas que trouxeram uma quantidade razoável de preocupação, principalmente relacionadas à questão tributária. Algumas matérias começaram a aparecer dizendo que a reforma tributária elevaria uma carga sobre os serviços em 210%. Será que é isso mesmo? A gente tem que aguardar, ver se vai confirmar ou não, mas que traz um nível de preocupação, traz. Depois, outras matérias começaram aparecendo assim: bares e restaurantes podem pagar mais impostos. A gente sabe que bares e restaurantes foram um dos setores de serviços que foram mais prejudicados com a crise sanitária, junto com a parte de turismos, hotéis e shoppings também. Será que os bares e restaurantes vão ter que pagar mais impostos aí diante dessa proposta de reforma? Outras matérias surgiram falando também, lembrando que eu vou deixar todas as matérias citadas aqui embaixo para vocês, também deixarei os links para essas matérias que eu estou citando, junto com o link para você poder estudar conosco no Manual 2023, tá? Com relação ao transporte, matéria dizendo que carga tributária pode subir 33%. E aí, né, a gente sabe que transporte também
é um elemento fundamental, porque a grande maioria dos brasileiros precisa se deslocar na ida e no retorno para o seu trabalho, e isso acaba gerando um encarecimento para as famílias mais simples. Não apenas isso, o ensino também. Outras matérias surgiram falando que escolas podem ter aumento também de 210% nos tributos. Negócio aí também que teria um grande impacto. Consumo, também surgiram matérias dizendo que o Brasil deve ter imposto sobre o consumo em 25%. Por enquanto, isso tudo aqui é especulação, a gente não sabe, né? Tanto que você vê os verbos que são usados, né? Pode ter, pode acontecer, deve acontecer. Está tudo na estimativa ainda. Mas é algo que preocupa, e é algo que, num cenário desse de notícias boas, né? As bolsas internacionais, Estados Unidos e Europa subindo, aqui também, mas quando a gente olha essas notícias gera uma preocupação aí por trás, né? Outra coisa que a gente viu aí que gerou uma preocupação foi a questão das montadoras de automóveis, né? Tivemos aí General Motors, Hyundai e Stellantis param fábricas a partir dessa semana por quedas de vendas e estão oferecendo férias coletivas, tá? Muito triste, né? Isso porque nós sabemos que é um setor que remunera bem e também são demissões nessa área que geram aí muita consequência para a economia. A questão dos automóveis aí fundamentais para a economia nacional. Então isso aqui gera um nível de preocupação aí para todos nós, né? Então você vê, né, até a questão do preço do carro, né, um negócio preocupante, né? Você vê às vezes carro popular, carro 1.0 custando 80 mil reais, é um negócio que é muito estranho, né? Então assim, notícias boas, mas o contrapeso dessas notícias estranhas, tristes, né? A gente está vendo ali salários baixos, desemprego crescendo, juros altos, desconfiança com a economia e essa questão aí do fechamento das fábricas. E não foi só na área das fábricas de automóveis não, porque em menos de 100 dias dessa nova gestão, tivemos aí também, por exemplo, a Centauro fechando 10 lojas devido à desaceleração na economia. A empresa está tentando montar uma estratégia aí que visa reduzir custos e elevar o lucro, né? A gente sabe que faz parte essa reorganização, é coisa normal, porém é muito triste quando a gente vê que ano passado a gente estava com PIB crescendo, inflação diminuindo, deflação, desemprego caindo, né? O emprego aumentando, carteira assinada aumentando, e aí vinha aquela história do mais, né? O desemprego está caindo, mas os salários são menores. Depois, para o segundo semestre, começamos a ver as matérias, né? Desemprego está caindo e o salário também está chegando junto, não está diminuindo. Então, quando a gente compara essas duas coisas, é muito triste. Por quê? A gente estava vivendo um período no ano passado que foi um ano muito singular na nossa história, assim, em termos de como a gente conseguiu vencer Estados Unidos e Europa em termos de inflação, que é um negócio histórico. Estava um ano muito interessante porque enquanto o mundo estava com o PIB caindo e inflação subindo, a gente estava com o PIB subindo e inflação caindo, né? E aí hoje a gente vê essa notícia aí de que, graças a Deus, a bolsa subiu lá fora, aqui subiu também, mas aqui a gente está com desemprego aumentando, lojas fechando, montadoras de automóveis fechando também. É claro que a justificativa que é dada é o desaquecimento da economia, além da falta de peças também. O que é a falta de peças? Ainda uma consequência da crise sanitária que gerou uma grande disrupção, uma grande quebra das cadeias logísticas, né? O transporte de mercadorias mundo afora foi ficando bem complicado, tá? Então, desaquecimento da economia e falta de peças justificaram a decisão da paralisação das fábricas dessas 3 marcas, né? Todas elas vão rever os seus planos de produção. Aproveitando aqui, eu não sei se você já percebeu isso, não é só peça de automóvel que está faltando, não. A gente está vendo insumos para alguns produtos. Eu tenho visto, por exemplo, você vai em perfumaria, né? Você vai à farmácia, tem alguns produtos fundamentais que estão ali sumidos das prateleiras. Por exemplo, tem algumas
algumas substâncias de antiácido que as pessoas tomam têm sumido. Por exemplo, spray nasal, alguns têm sumido. Tem muitas coisas que você procura nas farmácias e você não encontra. Você tem percebido isso? Quando eu converso com as pessoas, eles dizem que é a falta da matéria-prima e a falta dos insumos, ainda consequência da crise sanitária. Vejam só que situação que é essa. O que você acha, pessoal? Você acha que nós vamos conseguir reverter esse desemprego subindo, essas empresas aí enxugando com o desaquecimento da economia? Você acha que esse ano 2023 a gente consegue terminar com o PIB subindo ou a gente termina estagnado ou com o PIB caindo? Eu, sinceramente, fico ali muito esperançoso que a gente não tenha perda de emprego, não tenha piora da vida das pessoas, principalmente da vida das pessoas mais simples. Mas com um cenário como esse, fica uma situação bem preocupante, inclusive porque, é importante eu falar, eu ainda acho que a solução do cenário internacional, apesar desse otimismo das bolsas da Europa e dos Estados Unidos hoje, eu acho que o cenário internacional ainda não está resolvido o problema de uma possibilidade de uma crise sistêmica, tá? Eu acho que o angu, a gente ainda pode achar caroço nesse angu aí. Tomara que não, mas vamos continuar acompanhando, tá? O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Amém. Todas as coisas tem que é bom. Vem estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Uma matrícula, vai estudar um ano inteiro. Vale muito a pena. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Um abraço. Valeu!